Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric, e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade à nossa explicação, aos nossos debates sobre a disciplina História da Educação. Na nossa aula anterior, nós iniciamos um debate sobre os antecedentes históricos da educação no Brasil. E naquela videoaula nós falamos que a história da educação no Brasil ela não começa com a chegada dos jesuítas aqui em solo brasileiro. Muito pelo contrário, a história da educação ela inicia exatamente com a presença de milhões de índios em várias comunidades, em várias estruturas sociais, em várias comunidades, as quais desenvolviam processos educativos no seu dia a dia. Então, antes mesmo que Pedro Álvares Cabral chegasse no Brasil, existiu, então, uma enormidade de índios aqui em solo brasileiro. E aí, então, nós falamos que, nesse período da colonização, os índios eles estavam como que em todo o território brasileiro, desenvolvidos em grandes comunidades, né? Podemos assim dizer que eram os povos originários. Eles habitavam tanto no interior do Brasil, como também em toda a costa litorânea. Na medida em que os portugueses chegam ao Brasil, é possível ver aqui como, gradativamente, os portugueses foram conduzindo, foram empurrando os índios para o interior do Brasil. E aí, então, tendo considerado esse aspecto mais introdutório, nós falamos que nas comunidades tribais a educação ela se realizava. E a característica dessa educação é o que nós falamos, que era uma educação difusa. E nesta educação difusa, todo mundo aprendia com todo mundo, no dia a dia, nas atividades corriqueiras, cotidianas, do ser e do fazer na comunidade. Então, eles aprendiam nas atividades diárias, a caçar, a pescar, a plantar, a coletar frutas, fazer comida. Eles, no dia a dia, eles aprendiam a sobreviver. Nas cerimônias rituais também, essa educação difusa também se realizava, porque nos rituais havia todo o ensino a respeito do nascimento, da morte, de curas. E todas essas atividades rituais não somente mostravam valores éticos e morais, não somente ensinavam também meios de sobrevivência ou o valor simbólico do nascimento, da morte ou da cura, ou do sobrenatural, mas também ensinavam muitos outros elementos próprios da cultura indígena. Assim também na educação difusa, próprio das comunidades primitivas, os índios eles aprendiam com o gesto dos adultos. As crianças e os jovens olhavam para os adultos e tudo aquilo que os adultos faziam de uma forma gestual, os índios eles também repetiam, considerando que aquele comportamento, aquele gesto era adequado à vida social. Nesta educação difusa também, as pessoas ou os índios aprendiam através das histórias contadas pelos mais antigos. Essas histórias contadas, muitas vezes, elas eram desenvolvidas em ambientes sagrados, em reuniões festivas, nas quais muitas vezes o pajé, às vezes o líder da comunidade indígena, o tuxaua, o cacique, ele se apresentava diante da comunidade indígena e começava a falar na sua língua sobre as histórias ou as lendas fundantes daquele povo. Nessa estrutura ou nesse modo de educar, no qual todo mundo educa todo mundo, não havia uma estrutura fixa, como hoje nós temos nas escolas. Os chefes de famílias, eles eram os primeiros que ensinavam a nova geração. E também não existiam métodos, e sim práticas educativas. E as práticas educativas, elas não eram objeto de reflexão. Simplesmente as pessoas ensinavam pelo exemplo, pela repetição, e era assim que todo o conhecimento, toda a sabedoria que se tinha obtido durante
centenas de anos ou até milhares de anos eram repassados para a próxima geração. Além disso, as crianças elas aprendiam para a vida e por meio da vida. Para a vida significa que elas aprendiam exatamente para sobreviver, para viver em comunidade, para manter interlocução com os seus semelhantes, mas elas faziam isso na medida em que elas tinham a vida comum, a vida corriqueira, a vida diária, digo, junto com a comunidade, sem que alguém estivesse especialmente sido destinado para a tarefa de ensinar. Neste processo de ensino e de aprendizagem na comunidade, eram valorizados o saber, o fazer, o ser e o estar. O que significam essas 4 categorias? Bem, o saber. Eles aprendiam que era necessário obter conhecimento das coisas mais simples, as coisas ou os elementos mais importantes da sobrevivência, quer seja na vida em comunidade, como também na floresta. O fazer. Eles aprendiam fazendo arco, fazendo a flecha, plantando, pescando, caçando, cozendo e assim por diante. Então, as técnicas elas eram aprendidas no cotidiano, na repetição de ações que eram observadas diante da vida comum em comunidade. O ser tem a ver com os valores. Os índios eles tinham valores éticos e morais próprios da comunidade, próprios da cultura do povo. Portanto, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles atribuíram aos índios como uma condição, como se eles não tivessem valores éticos e morais. E assim eles fizeram, os europeus, porque eles analisaram os valores indígenas, o comportamento, a ética e a moralidade indígena, a partir dos valores tipicamente cristãos e europeus. Contudo, embora os índios não tivessem os mesmos padrões, os mesmos procedimentos, os mesmos valores, mas essencialmente, podemos dizer, ou de maneira peculiar, é a melhor palavra, de maneira peculiar, própria da cultura indígena, eles tinham os valores. E é a partir desses valores que os índios se reconheciam como pertencente a uma comunidade. E, no que toca ao estar, os índios eles aprendiam a sua posição social, como eles deveriam se comportar em comunidade, qual era a função da mulher, qual era a função do homem, qual era a responsabilidade do pajé, qual era a responsabilidade do tuxaua, qual era a responsabilidade do cacique, do jovem e da criança. A partir de todo esse processo, os índios eles aprendiam a viver em comunidade. Nesse sentido, essa educação, que denominamos de educação difusa, ela era adaptada, adequada e ajustada à vida própria dos índios que moravam aqui no Brasil. O objetivo, então, dessa educação era ajustar a criança e o jovem a um ambiente físico e social, através da aquisição das experiências. Toda essa vivência antiga mostra que os índios que estavam habitando no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, eles eram índios que possuíam a sua própria cultura e também possuíam o seu próprio sistema educacional. Não um sistema, podemos assim dizer, um sistema burocrático educativo, não um sistema educacional cheio das estruturas pedagógicas com as quais hoje nós estamos familiarizados, mas que existia uma forma de educação, sim. E, portanto, nós não podemos dizer que a educação no Brasil começa necessariamente com a chegada dos jesuítas. Podemos, assim dizer, que dois processos educativos, em determinado contexto histórico, em determinado momento da história do Brasil, estiveram um diante do outro. Primeiro, a educação difusa, própria das comunidades indígenas, e, do outro lado, a educação formal trazida pelos jesuítas. Quando nós fazemos hoje uma análise, nós percebemos que, atualmente,
algumas tribos indígenas ainda seguem certos traços da educação primitiva e realizam ainda certos rituais, como no passado. O aprendizado é dentro do próprio espaço de convívio. Ainda muitas comunidades indígenas ainda vivem dentro desse tipo de educação, dessa característica da educação difusa. Atualmente, um dos grandes desafios, portanto, das comunidades indígenas é esse contato com as tecnologias, com a educação, com os valores da sociedade tida ou verbalizada como a sociedade tecnológica, como aqueles que são chamados de civilizados, e a partir daí desse contato, os próprios índios têm que tomar uma decisão sobre até que ponto eles podem ou devem ir na aquisição de novos valores, no envolvimento com esse sistema educacional próprio do mundo tecnológico e quais são os traços da sua identidade étnica que eles devem ainda guardar e quais devem ser ressignificados e quais outros próprios da sociedade tecnológica que eles devem também acolher para si. Percebamos, então, que hoje as comunidades indígenas estão em um desafio muito delicado e esperamos que a educação indígena que é oferecida, que as políticas públicas educacionais sejam direcionadas a eles, dando a essas comunidades indígenas a autonomia que se espera, a fim de que eles possam tomar essas decisões e ajuizar sobre o futuro da cultura, o futuro da língua, o futuro da política, o futuro da estrutura social e religiosa na qual eles nasceram, da qual eles ainda fazem parte. Nesse contexto, nós sabemos que os índios, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, eles eram um contingente muito grande, eram muitas comunidades, e Darcy Ribeiro ele vai nos mostrar que esses índios eles tinham uma cultura muito específica, e devido à diferença cultural entre os indígenas e os europeus, os europeus, olhavam com desdém para esses índios e eram considerados como selvagens, sem pudor, sem lei e sem religião. E isso foi um grande desafio, tanto para os índios quanto para os europeus. Isso mostra, então, que a história da educação no Brasil trouxe para nós, ou traz para nós, elementos que devem passar, ou elementos que devem ser colocados diante de nós como elementos, objetos de nossa reflexão. Visto que, naturalmente, ou geralmente, quando nós falamos de história da educação, nós somos levados a olharmos primeiramente para os portugueses e não para os índios, como aqueles que iniciaram os processos educativos aqui em nosso solo pátrio. Nesta noite, eu gostaria de dar continuidade às nossas reflexões sobre a história da educação no Brasil. O primeiro antecedente histórico que nós falamos sobre a história da educação no Brasil foi analisar os índios, afirmando que os índios, estando aqui e possuindo um processo educativo peculiar, é neles que se fundam os processos primeiros educacionais do Brasil, e não nos jesuítas. Contudo, nós precisamos entender que a história da educação no Brasil não é somente os índios, com a sua cultura, com a sua educação difusa. A história da educação no Brasil aponta para o momento histórico no qual os índios e os europeus estiveram em contato. O contato dessas duas civilizações, com culturas diferentes, oportunizou um processo histórico muito delicado, no qual a cultura difusa dos índios foi colocado diante da cultura sistemática dos jesuítas. Esses dois sistemas educacionais geraram conflitos, questionamentos, houve adaptações, existiram reflexões pedagógicas a partir do contato dessas duas culturas educacionais. E aí, diante dessa realidade, que foi o contato dessas culturas educacionais, uma pergunta se faz relevante
nós respondermos para podermos melhor entender o que foi esse processo histórico. E a pergunta é: quem foram os jesuítas? Os índios, nós sabemos quem foram ou que ainda são, né? Mas os jesuítas, qual a gênese, a origem desse grupo? Qual a finalidade deles? Em que contexto eles foram originados? Com que objetivos eles vieram para o Brasil? Portanto, observem, a nossa videoaula tem a ver exatamente com este questionamento. E aí, então, nós começamos a descortinar os jesuítas, primeiramente falando o seguinte: para entendermos a presença e o trabalho da missão dos jesuítas no Brasil, é preciso, primeiramente, conhecer o contexto histórico no qual os jesuítas, ou a Companhia de Jesus, ela foi criada, ela teve a sua gênese. E com qual propósito essa Companhia de Jesus recebeu a bênção papal? Muito bem, o que nós conhecemos? Que desde a conversão de Constantino, no século IV, né, a Igreja cristã ela foi uma instituição a instituição que mais influenciou e exerceu domínio sobre o mundo. A Igreja que era perseguida, ela se tornou a religião do imperador Constantino. Gradativamente, essa Igreja perseguida, ela foi tomando para si a influência e o poder temporal, o poder político, o poder econômico, o poder social e o poder religioso que já possuía. E essa igreja, essa instituição, Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana, também tomou para si o direito de possuir também o poder de guerra, o poder bélico. Essa igreja, então, essa instituição, não era tão somente um aglomerado pequeno de pessoas de fé e de piedade que adoravam um Deus em específico, um Deus particular. Não. Na história da humanidade, a partir do século IV, a igreja cristã se tornará poderosa, extremamente influente, com poder de vida e morte em determinadas circunstâncias. O poder da igreja foi tamanho que até questões relacionadas à ciência deveria passar pelo escrutínio da teologia da igreja. Nós já vimos, quando nós estudamos, a influência da religião, a influência da igreja nos processos educativos. Nós percebemos que na Idade Medieval a igreja deu grandes contribuições aos processos educacionais e também colocou a sua marca nos processos educativos. Pois bem, essa igreja poderosa, essa igreja que tinha influência política, econômica, social e bélica, essa igreja, a partir do século XIV, final do século XIV, foi gradativamente perdendo espaço, gradativamente, de maneira muito sutil, visto que, a partir da Renascença, muitos teóricos, muitos pensadores começaram a ler os escritos antigos, dos gregos e dos romanos. A partir da Renascença, uma nova mentalidade foi desenvolvida. Muitas pessoas começaram a perceber que a teologia, ou a Bíblia, ou a ideologia da igreja não eram as únicas lentes pelas quais se poderiam ler o mundo. A filosofia, o pensamento dos filósofos gregos ou dos pensadores latinos eram lentes interessantes para se perceber o mundo. E por meio disso, por meio dessa percepção, muitas pessoas começaram a questionar a autoridade e o poder da igreja. Gradativamente, algumas pessoas começaram a questionar a legitimidade da Igreja Católica de mandar, de ter grande influência sobre os reis, sobre a economia mundial daquela época, especialmente na Europa. A partir disso, um certo homem chamado Lutero, no dia 31 de outubro de 1517,
ele afixou na abadia de Wittenberg as suas 95 teses. Essas 95 teses convidava os doutores da Igreja Católica a um debate sobre muitos assuntos. Entre eles estava a questão das indulgências. Por meio das indulgências, a Igreja oferecia àqueles que pagavam determinado dote, determinado recurso financeiro, o perdão de pecados. Lutero, que era um monge agostiniano, lendo as escrituras sagradas cristãs, ele concluiu que o justo viveria pela fé. E a partir desse texto, que estava lá na Epístola de Paulo aos Romanos, ele ficou convencido de que a Igreja não deveria cobrar pelos pecados ou pelas bênçãos dispensadas aos seus fiéis. E, portanto, a partir dessa convicção particular, ele convidou os doutores da Igreja para um debate, para uma reflexão a respeito das suas 95 teses. A partir desse momento, nesse ato simples de afixar na abadia de Wittenberg as suas 95 teses, Lutero eclodiu, ou ele iniciou um movimento com o qual ele nem sabia que surgiria. E esse movimento é o que nós denominamos de a Reforma Protestante do século XVI. Essa Reforma Protestante, que tem a sua gênese, podemos assim dizer, de uma maneira histórica, factual, na pessoa de Martim Lutero, agregou no seu cerne muitos outros teólogos e pensadores. E não somente teólogos e pensadores, mas também príncipes, mas também reis. Por quê? Porque na perspectiva desses reis e na perspectiva desses príncipes alemães, de outros países, como os cantões suíços, na Holanda, na França, a Igreja Católica havia alcançado um poder demasiado. E era preciso questionar esse poder, até porque parte dos recursos financeiros que esses, não vou dizer países, porque ainda não existiam países, mas esses povos, eles mandavam para a Igreja Católica, certo? Esses recursos financeiros, eles consideravam demasiadamente pesados. E então, por uma artimanha, por um interesse também econômico, também um interesse político, muitos príncipes e reis se agregaram ao ideal protestante. O protestantismo, ele primeiramente nasce como uma contestação de aspectos teológicos. Contudo, nós temos que admitir que esse movimento teológico, esse movimento religioso, ele recebeu nas suas fileiras não poucas pessoas que tinham interesses políticos e econômicos, que estavam interessadas nas relações de poder com os quais eles desenvolviam com a Santa Sé. Nesse sentido, então, com o objetivo de combater o movimento protestante, no dia 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo II aprovou a criação da ordem dos chamados jesuítas. E estes receberam a bênção papal para realizarem a obra contra-reformista. Observem, contra-reformista. Isso quer dizer que na gênese da criação dos jesuítas está exatamente o objetivo de se criar uma ordem religiosa para combater o desenvolvimento, o crescimento do movimento protestante e para também criar um grupo de intelectuais, de pessoas extremamente preparadas para combater a heresia ou as heresias protestantes. As heresias às quais eu afirmo, eu digo, são as doutrinas que os protestantes afirmavam e ensinavam para a população daquela época e que destoavam da crença do catolicismo daquele momento.
Então, os jesuítas, eles nascem dentro desse contexto contra-reformista. Eles, então, eles são idealizados como sendo os soldados de Cristo. E como soldados de Cristo, eles vão ser enviados para os 4 cantos da terra para defender a fé católica e para combater o protestantismo. E a estratégia desse combate não é necessariamente um combate físico, mas é um combate intelectual. Isso mostra que o que nós já falamos, o que nós já afirmamos a respeito do sistema educacional, que a educação ela é um construto histórico, que ela emerge dentro de um contexto histórico, que todo o sistema educacional ele visa suprir uma necessidade de um determinado grupo em dado contexto histórico, econômico, social e religioso ou psicológico, né? Todas essas sentenças, todas essas indicações que eu já lhes falei anteriormente, se comprovam, mais uma vez, através da criação dos jesuítas ou da Companhia de Jesus. O contexto é contra-reformista. E a percepção da Igreja Católica daquela época era que, para se combater a reforma, o pensamento protestante, nada mais interessante, nada mais eficaz do que criar um grupo ou uma ordem de pessoas intelectualizadas, de estudiosos, comprometidos com a fé católica tradicional e que os quais estes estariam envolvidos em processos educativos e educando as crianças e os jovens, abrindo universidades, eles estariam combatendo a perniciosa heresia protestante. Então, embora criada em ambiente de oposição ao protestantismo, a Companhia de Jesus deu forte ênfase ao trabalho missionário entre as nações estrangeiras. O próprio líder da ordem, chamado Inácio de Loyola, não se envolveu diretamente no trabalho de oposição ao grupo protestante emergentes. De todas as obras que os jesuítas realizaram nas nações estrangeiras, aquela com a qual eles mais são lembrados é a educação. Os jesuítas são indicados, eles são apontados como uma ordem que se dedicou especialmente à educação. A presença desta ordem no Brasil deu significativa contribuição aos primórdios da educação nacional. Sim, aos primórdios da educação nacional, olhando sobre uma perspectiva sistemática e burocrática. Tudo bem? Embora se possam fazer reflexões críticas sobre os métodos, os objetivos e as ações realizadas pelos jesuítas na implantação do seu trabalho missionário no Brasil, o certo é que a compreensão da história dos processos educativos de nossa nação passa necessariamente pela compreensão de quem foram os jesuítas, quais eram os métodos pedagógicos que eles usavam e como eles foram importantes, tanto para a educação no tempo da colonização, como também para a atualidade, visto que ainda somos herdeiros da educação que eles deixaram para nós. Portanto, nós podemos assim resumir essa nossa videoaula. Primeiro, a partir do século XVI, iniciou-se um movimento cultural de resgate, de valorização e leitura dos textos antigos. Essa valorização dos textos antigos, gregos e latinos, oportunizou um questionamento da estrutura da Igreja Católica, dos valores da Igreja Católica, da importância da Igreja Católica na estrutura econômica, social e política daquela época. A partir desse questionamento, surgiu a Reforma Protestante, questionando não somente os valores morais e éticos e teológicos dessa estrutura religiosa, mas também questionando também a sua legitimidade quanto ao poder político. O protestantismo, portanto, caracterizou-se como sendo um movimento religioso
com forte valorização à educação. Seus líderes incentivaram a população a ler a Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e muitos começaram a ler a Bíblia na língua materna. Surgiu nesse contexto, então, o que nós chamamos de Contra-Reforma. E a Igreja Católica, dentro desse movimento contra-reformista, então, deu assente, deu criação, idealizou a Ordem dos Jesuítas como estrutura religiosa para combater tanto o crescimento do protestantismo, como também para combater o pensamento protestante. Isso foi no dia 27 de setembro de 1540, quando o Papa Paulo II aprovou a criação dessa ordem. A presença dos jesuítas no Brasil aponta para um dos elementos importantes, fundantes da educação no Brasil, e assim como a educação indígena, a educação jesuíta soma-se para melhor nós entendermos o que é a educação brasileira. E a respeito desse assunto, ou seja, a educação brasileira, nós estaremos tratando este assunto nas nossas próximas aulas e eu convido você a participar de cada uma delas. Até a próxima aula, gente! Até a próxima aula!